Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à primeira mesa redonda da 21ª Semana de História, e é um prazer contar com a presença de todos. E é principalmente um prazer contar com a presença das duas professoras que estão aqui ao meu lado, que, além de tudo, eu vou anunciá-las, vou apresentá-las logo em seguida, mas eu, particularmente, tenho uma satisfação muito grande de tê-las aqui. Agradeço pela aceitação do convite e principalmente porque elas tratarão de duas instituições que me são muito caras, né? Ou que uma delas, cara a todos nós, que é a Unesp, e a outra instituição é a Universidade de Brasília. No meu caso, eu estudei na Universidade de Brasília, então foi onde eu comecei a aprender alguma coisa a respeito da vida universitária, da vida profissional, da pesquisa, do estudo, da vida política. Então, é muito gratificante falar, discutir, ouvir e poder discutir sobre a situação da Universidade de Brasília. E, no caso da Unesp, foi aqui que eu acho que tenho feito minha vida profissional, então eu tenho um carinho também todo especial. E essas professoras tratarão, portanto, dessas duas instituições nessa mesa que tem como objetivo confrontar duas experiências diferentes, da UNB e da Unesp. Eu vou começar apresentando a professora Geralda Dias Aparecida, que está aqui à minha esquerda. Foi também minha professora quando era novinha, ela continua nova, né? Na época ela tinha lá seus 18 anos, né, Geralda? Foi minha professora. A professora Geralda é doutora pelo Colégio do México, onde ela desenvolveu uma tese sobre uma reforma educativa no século XIX mexicano, uma reforma regida pelo positivismo. Foi e é professora do Departamento de História na área de América Latina. É também professora do programa de pós-graduação na linha História das Ideias e da Historiografia, ou melhor, na área de concentração História das Ideias e da Historiografia, e na linha Cultura e Pensamento Político. Trabalhou também com a História das Ideias das Relações Internacionais. Além dessa atividade mais propriamente acadêmica, a professora Geralda tem uma intensa atividade política e da administração acadêmica. Ela foi, por exemplo, assessora política da reitoria da UNB de 1993 a 1997, no momento da democratização, né, digamos, da UNB, depois dos governos militares, né? Atualmente ela é diretora da Casa da América Latina, em Brasília. E vai nos falar sobre o tema, a UNB e o curso de História. Eu acho que é bastante interessante para pensarmos nessas experiências da nossa área. A professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, à minha direita, é doutora pela USP na área de Geografia, com a tese intitulada O Chão Arranha o Céu, a lógica da reprodução territorial da cidade. Tem também um pós-doutorado na Sorbonne, com a tese Centro e Centralidade Urbana. Inúmeras publicações ela possui, eu vou só aqui tratar de duas. Capitalismo e Urbanização, o livro Capitalismo e Urbanização, publicado pela editora Contexto, e mais recentemente ela organizou o livro Urbanização em Cidades, Perspectivas Geográficas, pela editora Gasper. Foi coordenadora do programa de pós-graduação de Geografia e Presidente Prudente, teve também intensa participação na vida política da universidade, continua tendo, foi representante, por exemplo, docente no CEP. Atualmente ela é do Comitê de Avaliação da CAPES na área de Geografia,
e vai nos falar sobre o tema A Universidade Contemporânea, pontos para um debate. Então, poderíamos já dar início às palestras imediatamente, e eu passaria a palavra à professora Geralda. Baixinho, vai. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, para esse debate aqui na Unesp de Assis. Logicamente, tenho um grande prazer de estar com um ex-aluno aqui, que eu custa dizer Antônio Celso, porque eu sempre o conheci por passarinho, né? Então, é difícil, né? Não sei a origem do passarinho, mas, né, na época de estudante. E também reencontrar... Ela revelou um grande segredo aqui. Realmente, na UNB, ninguém sabe de Antônio Celso, sabe do passarinho, né, que passou pela história. Então, é um grande prazer estar aqui, conhecendo também a Universidade, né, de Assis, que eu não pensei que fosse tão longe de Brasília, né? E realmente eu vim pensando, que país grande, né? Você está aqui no estado de São Paulo, vai no Paraná, né? De avião, volta para São Paulo. Vim pensando isso aí em relação ao Brasil, né? Bom, quando o professor Clodoaldo me convidou, me telefonou perguntando se eu poderia vir, ele me falou para falar sobre a UNB, né, e também o curso de História. Então, eu vou começar a falar sobre a história, um pouco da história da UNB, e, aos poucos, eu vou introduzir um pouco, porque o curso de História também ele sofreu alguns precalços por causa da própria história da UNB, né? Então, eu gostaria de não só ficar centrada no curso de História, mas dar uma visão geral, que parece que o debate é um pouco, vocês estão interessados, né, na questão da universidade hoje, né, contemporânea. Bom, o caso da UNB, ela foi uma universidade criada no início dos anos 60, né, foi criada em 61, mas ela vinha sendo projetada desde os anos 50, desde o final dos anos 50. Como vocês sabem, né, pela história da Universidade Brasileira, quer dizer, é uma universidade recente, da década de 30, nós tivemos uma experiência em 1935, com a criação da Universidade do Distrito Federal, que durou apenas 5 anos, né? Foi uma universidade muito combatida na época, no governo Getúlio Vargas, num momento de muita agitação, e ela foi considerada uma universidade que estava fora dos padrões da época, porque podia ser uma universidade muito politizada. Depois, em São Paulo, né, as experiências todas deram certo com a USP, né, e no resto do país nós tínhamos eram escolas, né, isoladas, e que depois começaram a ser criadas as universidades, mas agregando as escolas isoladas existentes. Então, aí criava-se uma universidade, já tendo uma escola de Direito, uma faculdade de Direito, uma escola de Engenharia. Então, isso foi sendo agregado e se criaram as universidades no Brasil. Eu estou falando principalmente no caso das federais, né? E a UNB ela foi pensada diferente. Então, nessa época, no final dos anos 50, nós vamos ter justamente está ocorrendo no Brasil um debate muito grande, como todos sabem, que é o debate naquele momento do desenvolvimentismo, do projeto desenvolvimentista do país, e havia um ambiente de otimismo muito grande, né? Principalmente ali naquela época do governo do JK, e esse otimismo ele aparecia em várias áreas, inclusive nessa área da educação. Então, com a criação de Brasília, né, com a construção de Brasília,